Na Trilha do Pódio. Hoje, na Trilha do Pódio, uma menina que é conhecida como a Beyoncé da ginástica artística do Brasil. Glendinha, Beyoncé do Brasil, mas eu não sei se ela vai continuar com esse apelido não, viu? Porque depois de um baile de favela bem apresentado, eu não sei se ela vai querer continuar americanizada não, viu? Para brilhar ainda mais em Tóquio. Você quer dizer com quem a gente está hoje aqui na Trilha do Pódio? Com o maior prazer do mundo, a gente recebe a nossa ginasta Rebeca Andrade, da seleção do Flamengo. Eu sei que vocês duas já conversaram na estreia do seu programa, no Band Esportes, de Olho em Tóquio, mas nunca é demais falar com a Rebeca, né, Glendinha? Tem muito assunto. Oh, meu Deus do céu, mas tem assunto de... A gente conversou bastante tempo, ainda faltava muito tempo para a gente continuar essa conversa. Rebeca, olha, seja muito bem-vinda aqui na Trilha do Pódio, é sempre muito bom conversar com você, ainda mais depois de tudo que você fez, tudo que você vem fazendo nesses últimos anos para poder realizar o teu sonho, que eu sei que é participar de mais uma Olimpíada, e isso será realizado. Muito obrigada, gente. Está sendo um prazer falar com vocês de novo. Eu estou muito feliz. Vai, Glendinha, a primeira é toda sua, que você já está aí na intimidade. Manda bala. Ai, meu Deus, já estou aqui na intimidade, então vamos lá. Rebequinha, olhando agora para a Olimpíada, comparando os seus resultados, o que você sentiu ali quando você disputou o Pan-Americano de Ginástica, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre desse Pan-Americano para Tóquio. O que você ainda tem que dar aquela melhorada, melhorar de alguma coisa? Como é que você se vê até os Jogos? Bom, eu acho que o atleta sempre vê alguma coisa para melhorar, né? Desde que seja na técnica ou fazer algum exercício diferente que ele ainda não tenha feito. Eu acho que é aperfeiçoar essa parte, como que eu posso explicar? Técnica mesmo. Porque eu não preciso aprender nada de novo. Tudo que eu vou apresentar, eu já sei fazer. Então, melhorar a técnica de postura, ter menos erros simples, erros básicos. E isso a gente consegue muito no treino, né? E o que eu vou levar do Pan-Americano para Tóquio, eu acho que foi a calma que eu senti durante a competição, porque foi muito importante para o meu desempenho nela, né? Acho que se eu tivesse muito nervosa, eu não teria me saído tão bem. Então, esse autocontrole que eu tive na competição foi muito importante para mim, coisa que eu só consegui fazer de alguns anos para cá. E depois, com a pandemia, eu achei que eu fosse ficar bem nervosa e ansiosa assim. E eu fiquei muito feliz que eu consegui manter esse controle todo, e durante a competição deu tudo certo, então eu espero muito levar isso para Tóquio e aperfeiçoar as coisas simples que eu já sei fazer. Demais você ter falado sobre esse controle emocional, é um assunto que a Glenda tem abordado bastante com os atletas. E falando um pouquinho mais sobre o PAN, porque é um assunto mais recente, a sua apresentação, principalmente no solo, acabou repercutindo bastante, suas notas foram muito altas, e como a gente abriu aqui o podcast falando, né, da questão da música do Baile de Favela, do MC João, para o pessoal que está nos acompanhando agora, a Rebeca viralizou nas redes sociais com aquela apresentação. Com certeza quem está acompanhando aqui o Na Trilha do Pódio já deve ter visto o vídeo várias vezes, porque muitos artistas brasileiros falaram sobre a questão da tua representatividade, por ser mulher, negra, da ginástica. Eu queria que você falasse sobre a escolha dessa música. Não foi a primeira vez que você escolheu, mas como é que foi nesse momento especial de buscar a vaga na última possibilidade, né, que dava ali, e você fez essa apresentação que foi um sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Bom, foi muito boa. Na verdade, essa música foi uma surpresa para mim, né? Foi meu meu coreógrafo que chegou e me mostrou. Então, eu não estava esperando, eu sabia que a gente ia trocar de música. Então, quando eu escutei de primeira, assim, eu até estranhei um pouco, porque eu estava saindo da Beyoncé, né, um pop americano, indo para um funk, uma coisa bem brasileira, uma coisa que nem todo mundo gosta, sabe? Então, de começo, assim, eu achei meio estranho, mas depois de um tempinho, tipo, rápido, assim, eu comecei a escutar mais vezes, eu falei, gente, essa música é a minha cara.
E eu fiquei mega empolgada. Eu não vi a hora do coreógrafo vir para o Rio para a gente começar a montar a coreografia. Então, foi uma coisa muito gostosa de se fazer mesmo. Eu curto fazer a série, sabe? Porque é uma música que realmente você escuta a música e me vê fazendo a coreografia, a dança, né? Dá para ver que eu tô curtindo fazer aquilo. Então, é muito legal. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E eu amei usar ela na competição e amei que as pessoas também gostaram dela, porque representa muito da nossa cultura do Brasil, né? Querendo ou não, funk um dos estilos mais escutados aqui no Brasil e fala sobre diversas coisas também. E eu acho isso muito interessante. Eu, como você já falou, né? Eu como mulher preta, sendo, sei lá, de alguma forma representando várias pessoas e sendo inspiração para crianças que estão vindo e ao mesmo tempo para as pessoas adultas também, eu acho isso muito legal. Porque através do esporte eu consigo mostrar um pouco mais do que é o Brasil, eu consigo falar um pouco mais sobre o que eu sou e às vezes até falar por pessoas que não têm voz ainda, sabe? Eu acho isso muito importante. Então é uma diversão pura, assim, eu sou extremamente grata por toda a repercussão que deu, pelas pessoas terem amado, por cada carinho que eles me mandaram, cada mensagem, assim, tipo, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente, sabe? Isso é muito bom, reconhecimento do meu trabalho junto aos profissionais que trabalham comigo, porque eu não estaria aqui hoje se não fossem por eles ou pela minha família. Então, é só gratidão, assim, que eu tenho, vou levar pro resto da minha vida. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de mim, né? A minha fé e as coisas boas que eu fiz. Então, foi incrível. Rebeca, é tão bom te escutar falando assim, porque assim dá para perceber exatamente que você está muito, muito feliz fazendo a série. E você está tão feliz que, assim, mesmo se você tentar se controlar, você não vai conseguir, porque a felicidade ela está vindo pelos seus olhos. E a gente vê em cada movimento seu essa felicidade, transborda felicidade enquanto você está no solo se apresentando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que eu fui atrás do MC João, né? Eu fui atrás dele, mandei mensagem para ele pelo Instagram. Ele, carinhosamente, de férias, ele respondeu. E ele vai mandar um vídeo. Ele vai mandar um vídeo, porque eu tentei esse vídeo para usar na estreia. Mas ele ficou amarradão que você usou a música dele. Ele não sabia. E então, assim que eu tiver essa mensagem, eu vou colocar no ar, obviamente, no Show do Esporte, tudo, e vou mandar essa mensagem para você guardar, porque eu acho que ela vai te servir de força ainda mais quando você estiver na Olimpíada. E, na verdade, eu quase gravei com ele. Eu ia viajar para São Paulo, até porque na época ele estava em São Paulo, mas, se eu não me engano, ele teve imprevisto, então a gente não conseguiu se encontrar, nossas agendas não bateram, né? Que eu não podia em outro dia, só naquele, e aí ele podia naquele mesmo dia depois, ele teve um imprevisto, acabou não dando. Mas ele me mandou uma mensagem no Instagram também, um outro perfil. Ele mandou, que legal! Mandou aí um outro perfil Pop Online, se eu não me engano, não tenho certeza. É que as fotos são muito parecidas, as páginas, né? E aí, por muitas páginas, eu fico bem perdida. Aí, ele falou que ficou muito feliz que eu usei a música dele, que é a nossa cultura, né? Nossa, ele ficou bem feliz mesmo. E eu também, né? Porque, querendo ou não, eu adoro um funkinho. Mas você é de São Paulo, né? Você se mudou para o Rio ainda criança, né? Sim, eu sou nascida e criada em São Paulo, me mudei para o Rio com 11 anos, e aí tô aqui desde então. Mas o você tá mais carioca do que... mas você tem um pouquinho de um jeito carioca de ser também, isso que é legal. E foi difícil essa mudança? Não, foi bem tranquila, porque quando eu vim para cá, eu vim junto com os meus treinadores e algumas amigas, né? Quando eu era mais nova. Então, foi bem natural, assim, porque como eu já treinava com eles lá em São Paulo e minha mãe confiava muito, então foi bem tranquilo. Na verdade, eu saí de casa com 10 anos, porque eu morei um tempo com a coordenadora do ginásio lá em Guarulhos, aí depois eu fui para Curitiba, fiquei um ano lá, depois eu vim para o Rio. Então, esse processo de adaptação foi indo gradativo, sabe? Então, acho que eu tirei de letra, assim. Eu acho que eu ainda sinto saudade, eu sentia muita falta no começo, mas a minha mãe sempre se fez muito presente. Quando eu era bem novinha, ela procurava vir muito para cá, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela sabe que se eu ligar para ela
e pedir para ela vir, ela sabe que realmente tem alguma coisa acontecendo e ela não pensa duas vezes, ela tá aqui. E se tá tudo certo também, eu ligo e falo, mãe, tá tudo certo, minha vida tá assim, tá acontecendo isso, aquilo, outro. Então, isso também é muito bom, né, para deixar ela tranquila. E aí é incrível, foi um processo bem de boa, assim. E eu ainda continuo com o meu mesmo treinador desde os meus 6 anos, eu tenho ele como meu pai, que é o Chico, eu chamei de Chico, né, a gente chama de Chico, é o Francisco Moratti. Então, tô em família mesmo, sabe? É uma confiança muito grande, então é bem tranquilo, desde sempre. Agora é muito legal ver assim, né? Depois você olhar para trás e você ver como para sua mãe, como para ela foi, como ela foi corajosa e como ela foi bacana de deixar a filha dela, por mais de bem novinha, e assim, agora eu falo como mãe, né? Eu tenho um filho de 15 anos, e por causa do esporte, eu sei que daqui a pouco ele está se desgarrando, imagina, mas ele já vai desgarrar com 16, 17 anos. Você é muito novinha e ela te apoiou, e ela abriu mão da saudade, ela abriu mão de ver a filha dela do lado dela para que você pudesse ter essa oportunidade que a vida te deu, que foi a ginástica. Isso é muito legal, né, Rebeca? Nossa, demais. E minha mãe, ela foi muito corajosa, assim, não só comigo, mas com todos os meus irmãos, sabe? Ela sempre ela sempre mostrou todas as possibilidades pra gente, sempre mostrou os dois lados da moeda. Mesmo saindo muito cedo de casa, eu aprendi muita coisa do berço, sabe? A ser respeitosa, a ter a minha fé, né, a minha crença, a saber que a minha família é minha base, a não levantar o nariz, sabe? Sempre manter o pé no chão. Lógico, a gente tem que ter sonhos grandes, a gente tem que querer o melhor pra gente, isso é óbvio. Mas sem passar por cima de ninguém, sabe? O que realmente importa, eu aprendi em casa, sabe? E eu acho isso muito incrível, porque eu era muito nova, mas ao mesmo tempo muito inteligente, porque tem gente que não aprende, que não tem isso nem hoje, tem 30, 40 anos, e ainda não entende isso, sabe? A gente acaba amadurecendo muito cedo. E eu sou grata por isso, porque é assim que eu vou ensinar os meus filhos também. Eu não sei se eu teria essa coragem, porque se eu vivi isso, por que eu não vou dar oportunidade para o meu filho viver isso também? Principalmente se ele tiver talento. Eu acho que a abertura que minha mãe me deu para eu mesma escolher, fazer as minhas próprias escolhas, mesmo tendo os dois lados e ela tendo a sabedoria, de certa forma, me guiar pelos melhores caminhos, foi muito importante. Porque ela não estava aqui comigo 100% do tempo, fisicamente, mas no coração, na mente, no espiritual, no telefone, ela nunca largou de mim, sabe? Então, isso é muito legal. Essa conexão que eu tenho com a minha mãe é incrível. É a coisa mais forte assim, que eu tenho na vida, com ela, com os meus irmãos. Eles são tudo para mim, tudo mesmo. Eu posso perder qualquer coisa, menos a minha família. E isso eu aprendi em casa. Então, eu sou grata por ter aprendido as coisas certas dentro de casa com a minha família. Muito, muito, muito. Minha mãe é muito corajosa. É a pessoa mais forte que eu conheço na vida. Depois eu, mas primeiro minha mãe. Agora, olha esse depoimento, Glendinha, que maravilha. Não, esse depoimento é a coisa mais linda do mundo pelo seguinte, porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão nos escutando agora e tenho certeza que são muitas mães e pais e pessoas até que vão vir a ser mães e pais e realmente é muito difícil esse momento de você ficar longe dos filhos, né? Só que olha que bacana, assim, uma coisa que escutando você falar, e eu lembro muito da minha mãe, porque eu também comecei a viajar muito novinha e ficava muito tempo fora competindo, né? E a minha mãe sempre falou uma coisa: a gente na vida tem que aprender a se fazer presente, e estar presente não significa estar fisicamente presente, mas de alguma maneira você precisa estar presente, né? E a sua mãe esteve sempre muito presente com você, apesar de não estar do seu lado. E eu fico vendo assim quantas famílias, quantos pais estão presentes na vida dos filhos fisicamente, mas estão tão ausentes, né, emocionalmente, né, de conexão, de contato mesmo, que são coisas tão importantes. Então, é muito bonito ouvir isso do que você acabou de trazer aqui para a gente. É muito emocionante também. E não é à toa que você é essa pessoa que você é, né? Essa mulher que você está se transformando, cada dia mais linda, cada dia mais segura, cada dia mais solidária, porque você tem um coração do tamanho do universo que cabe aí nesse teu peito, que eu não sei como,
Mas é muito bonito te escutar, viu, Rebeca? Muito obrigada. É tão natural, assim, quando o assunto é minha família ou pessoas que são importantes para mim, pessoas que eu amo, que só sai, as palavras só vão indo, sabe? Você nem precisa pensar muito, porque você só tem coisa boa para falar e, ao mesmo tempo, coisa importante. Então, gente, eu só acho que a pessoa mais grata do mundo, assim, com tudo que acontece na minha vida. Desde quando eu nasci até hoje, independente dos problemas que eu tive que passar, porque nada é por acaso. Eu acho que Deus sempre prepara coisas boas para mim. Porque às vezes eu perdi competições importantes por causa das minhas lesões no joelho, mas ao mesmo tempo ele estava me preparando para uma coisa maior. Eu não posso ficar pensando só no lado negativo. A minha mãe sempre foi muito positiva, então ela passou muito isso para a gente, né, para os meus irmãos e para mim. E hoje em dia eu tenho a cabeça, eu sou uma pessoa muito mais madura, né? Eu tenho uma cabeça muito melhor e eu entendo que eu precisava passar por todo aquele processo. Talvez naquele momento eu ainda não estivesse pronta para enfrentar o que eu enfrentaria, para conquistar o que eu gostaria de conquistar. E hoje seja diferente. Ou talvez não, talvez eu tenha que passar mais uma vez por alguma coisa para entender um pouco mais. Então, eu sou muito feliz, assim. Nossa, porque eu sou rica de tudo aquilo que importa, sabe? Que é de amor, de felicidade, de alegria, de saúde. Então, eu não tenho do que reclamar. Às vezes a gente reclama de coisas básicas, né? Porque eu também sou humana, né? Acontece, mas assim, o que realmente importa na vida de qualquer pessoa, que qualquer pessoa quer, que qualquer pessoa precisa, eu tenho transbordando dentro de mim, sabe? Ao meu redor, por fora. Então, eu não tenho o que reclamar, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Ai, você é demais, garota! O que eu faço com essa garota, Juliana? Não, demais. E a gente está falando aqui de assuntos muito na essência, né? Da essência da família, a essência do esporte em si, dos ensinamentos, né? Com os momentos de dificuldade. Então é muito legal a gente ter um depoimento de uma atleta de alto nível, do alto rendimento. Não só aqui falando, claro, a gente vai querer falar de perspectivas para Tóquio, que é natural e normal, porque você acabou de garantir a sua classificação, mas falar sobre esse seu lado da gratidão humaniza demais. Eu acho isso muito legal. Nossa, eu tô assim arrepiada com os seus depoimentos, de verdade. Obrigada. Agora vem cá, me diz aqui uma coisa. Vamos olhar aí para esse mapa, né? Para esse mapa aí da ginástica na Olimpíada. Uhum. O que você acha? Porque assim, a ginástica, um esporte, talvez foi uma das modalidades que mais sofreu com a pandemia. Porque parar na ginástica é muito sério. Ficar parado, né, para o ginasta é uma coisa muito séria. Se vocês ficam uma semana longe do ginásio, tudo muda, né? Aquele movimento já não é mais o mesmo, a ponta de pé já não sai igual, a resistência não é a mesma. É muito diferente um aparelho do outro, os movimentos, né, a técnica de um aparelho para outro. Então, vocês sofreram muito com essa pandemia. Talvez um dos esportes mais sofreu. E aí, olhando para isso tudo, para o retorno e olhando já para a Olimpíada, o que você acha? Como é que esses países que sempre foram muito fortes, né, como Estados Unidos, Japão, China, você acha que essa diferença vai continuar muito grande ou isso a pandemia acabou aproximando, né, um ginasta do outro? A técnica que eu estou falando, né? Sim. Bom, eu não acho que vai fazer muita diferença, não, sabia? Porque todo mundo... é meio complicado de responder essa pergunta, porque é só vendo mesmo para saber, sabe? A ginástica, eu acho que independente de qualquer coisa, você não sabe direito o que esperar. Você treina igual uma maluca, igual a doida, mas na hora pode ser que dê tudo certo, às vezes pode ser que não saia tão bem quanto você esperava. Então, eu acho que esse processo foi difícil para todo mundo. Cara, a gente ficou 4 meses em casa. A última vez que eu tive 1 mês de férias em casa, eu tinha 13 anos. E agora eu tenho 22. Então, tipo, faz muito tempo. Então, ficar 4 meses em casa foi uma doideira. E aí, a gente começou a treinar em casa e era móvel saindo para lá, e cadeira para cá, e cabo de vassoura, e faz flexão, e faz isso e aquilo outro. Então, foi muito louco. E eu acredito que elas também tenham feito muito isso em casa.
Mas Estados Unidos é um país que é um pouco mais, um pouco não, né? É mais avançado que a gente, assim, na questão de ginástica, mas ao mesmo tempo muito parecido, porque tem atletas que tiram as mesmas notas que a gente, na Rússia também, os países mais fortes, né, Japão e tudo mais. A única atleta que é extremamente diferenciada aqui, né, na nossa conversa é a Simone Biles, né, não tem como falar, não tem como falar outra coisa, porque a gente vê elas nas competições, gente, essa mulher é de outro planeta, mas assim... Meu Deus, que engraçado. Mas sobre as outras ginastas, assim, eu acho que é todo mundo bem parecido mesmo. É isso. Não, mas foi ótimo, é isso aí mesmo. Eu estou achando maravilhoso. Eu gostei. Ora, eu só queria perguntar, aproveitando, Glendinha, que a Rê falou da Simone Biles, você já disse até em entrevistas para a própria Glenda que o quanto você admira, que ela parece ser muito carismática, né? Muitas pessoas falam que se você manda mensagem nas redes sociais, entre vocês atletas, ela responde, também nas competições, não é aquela coisa meio, nariz empinado, eu sei que sou a pessoa a ser batida no mundo. Você tem ela como grande inspiração? Quem são as atletas que você gosta de se inspirar, de conversar e ter uma amizade? Digo do exterior, né? Porque eu sei que aqui na seleção brasileira vocês todos são muito amigos também. Inclusive, Nori e Flavinha participaram aqui do nosso podcast, né, Glendinha? Participaram, e sempre falando de você. Então, eu não posso falar que ela é minha amiga, né? Porque eu também não manjo muito do inglês, mas eu me viro. Eu tenho que voltar a fazer aula de inglês, inclusive, gente. Tá, enfim, foco, Rebeca. Reflexões. Então, assim, ela não é minha amiga, mas sempre que a gente tá em competição e eu faço algum exercício que encanta ela, ou ela faz alguma coisa que faz meus olhos brilharem, assim, a gente comenta, sabe? Eu sempre falo nas entrevistas que eu lembro na Olimpíada, quando eu fiz uma dupla e meia no salto, que eu cravei, ela falou, nossa, seu salto é incrível, não sei o que, nananã. Eu fiquei, como assim? Tipo, a melhor ginasta do mundo falando que meu salto é incrível. Nossa, aí eu fiquei... Depois que eu tinha terminado a competição, a gente estava numa festa de encerramento, e aí ela virou e falou para mim, para eu não desistir, porque ela sabia que eu ia voltar, que eu ia conseguir fazer tudo que eu esperava fazer, né? E que ela torcia muito para que eu conseguisse fazer a ginástica que eu gostaria de mostrar para o mundo, porque em 2018 eu ainda não estava fazendo todos os aparelhos. Então, tipo, ela torceu assim por mim, sabe? E isso me deixou muito feliz, porque imagina, a melhor ginasta do mundo falando que acredita em você, que torce pelo seu melhor e que é humana também, né? Que de certa forma entende. Eu admiro muito a Simone porque, cara, deve ser uma expectativa muito, muito, muito grande nela. Uma espera de sempre ser a melhor, de não poder errar, ou... Mentira, ela pode errar, né? Ela pode cair mil vezes, ela ainda vai ganhar. Mas, enfim. Mas por ela mesmo, por ela se cobrar e não posso errar, porque se ela fizer da melhor forma possível, vai ser melhor ainda para ela. Então, de certa maneira, essa pressão que ela mesma já sente deve ser muito complicado para ela. Então, essa parte do psicológico, do emocional que ela tem é uma coisa que eu admiro muito, assim, porque para ela não deve ser nem um pouco fácil. E isso é muito legal. E outras atletas que eu admiro muito também, que eu tenho como inspiração, é a Shawn Johnson, que, gente, eu amo muito ela é maravilhosa. Eu gosto muito da ginástica dela, porque é uma ginástica forte, uma ginástica com explosão, sabe? E ela fazia Eu adoro ela também. Eu adoro ela também, Rebeca. Eu acho ela incrível. Sim, tudo muito perfeito, tudo muito firme, sabe? Você olha na cara dela, sangue nos olhos. Nossa, eu amo ficar vendo os vídeos dela de quando ela competia e falava assim, não, eu quero fazer igual. Aí, às vezes eu chego lá no ginásio, aí eu começo a fazer alguma coisa assim parecida, eu faço mais forte, assim, eu falo assim, agora eu sou Shawn Johnson. Aí eu fico assim, sabe? Isso é muito bom, você ter essa admiração, você querer ser igual, você ter ela como um espelho, né? Eu também admiro muito a Nastya. Hoje em dia eu tenho ela, entre aspas, né, como minha amiga. Já treinei com o pai dela, que é o Valery Liukin, que foi muito importante. Então, assim, foi
muito importante, assim, para o meu crescimento também como atleta. Eu agradeço muito a ele, essa parceria que a gente teve dentro de treinamento. A Nath foi uma pessoa incrível comigo. Sempre que eu encontro com ela, a gente consegue conversar, porque eu não falo inglês, né? A gente consegue ter uma conversa bacana, assim. Ela, tipo, é super carinhosa, sabe? Ela super me admira também. Então, foi muito legal, assim. Ela é minha ídola também, né? E ter essa troca com ela foi muito maneiro. Ela sempre manda mensagem no Instagram, a gente tá sempre conversando. Já botei ela até nos meus melhores amigos. Então, assim, então tá íntima. forever, entendeu? Best friend forever. Por último, né? Mas não menos importante, a outra pessoa que eu admiro Adorei. muito sou eu mesma. Porque, olha, não foi fácil. Meu caminho não foi fácil. Eu tive muitas pedras, muitas, mas sempre com muitas pessoas ao meu lado, assim, me ajudando a chutar cada uma delas, falando, sai fora daqui, que agora é minha hora. Então, tipo, eu sou muito grata a mim por ter suportado tudo que eu suportei. Foram momentos difíceis, assim. E com pouco tempo de intervalo, eu acho que fica certo, entre cada uma delas, sabe? Então, foi sempre complicação atrás de complicação e tendo que manter a mente forte. Mas não sei... são várias emoções, assim, mas foram tantas pessoas que estavam ao meu lado que hoje em dia eu só consigo pensar nas coisas boas, sabe? Eu pensei em desistir. Nas 3 vezes eu pensei em desistir, eu não desisti, porque minha mãe... a primeira, minha mãe não deixou. Ela falou, você não vai parar de fazer ginástica porque você se machucou. Rebeca? Peraí, você pensou em desistir? Filha? Lógico. Não acredito. Como assim? Porque, gente, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Eu estava me preparando para ir para um Pan-Americano, logo seguinte, o Mundial, e no ano seguinte, Olimpíadas, Rio 2016. Então, quando eu machuquei, acabou aqui para mim. Tipo, não tem mais. Mesmo depois de ver os resultados, as pessoas falando como seria a minha cirurgia, já cuidando do meu processo de recuperação. Eu no Rio, eles cuidando do meu processo com fisioterapia lá em São Paulo, porque na primeira cirurgia eu fiquei na minha casa com a minha família, né? Em São Paulo. A galera correndo atrás de tudo, de tudo. E eu não queria mais. Eu falava, eu não quero mais. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe. Aí depois, né? Bom, depois de muito tempo, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia voltar para o Rio e tal, ia treinar, né? Mas aqui no Rio, um dia antes de voltar a treinar, se eu não me engano, eu cheguei num domingo, e na segunda-feira eu teria que ir para o ginásio. Seria a minha primeira entrada no ginásio depois de tudo que tinha acontecido. Aí a galera já estava toda aqui, as meninas já tinham voltado das competições e tudo mais. Aí eu virei para minha mãe estava na sala, conversando com as minhas amigas, que na época moravam comigo, e eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ir embora para casa, não quero mais. Aí ela falou, você quer o quê? É verdade? Aí eu falei, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, eu não quero mais fazer ginástica, não sei o quê. Só que assim, eu tava falando que eu não queria, não era porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar a treinar, porque é um processo, né? Você vai indo, uma hora sai, uma hora não sai, mas também tá tudo bem. Eu tava com medo de voltar, porque eu tinha mudado, meu corpo tinha mudado, eu estava totalmente, assim, diferente, eu tinha engordado, já não era tanto mais o meu foco, assim, querer voltar e escutar coisas de pessoas, sabe? Eu não queria ter a opinião de outras pessoas na minha vida, no meu estado de como eu estava. Então, esse era o meu maior medo, eu era muito imatura ainda, eu era uma criança. Então, foi bem tenso, assim. Aí minha mãe foi e falou assim, então você vai pro seu quarto agora arrumar suas coisas que a gente vai embora. Mas muito sério. Foi uma das vezes mais sérias, assim, que eu escutei a minha mãe falar comigo. Aí tá bom, eu fui linda e bela lá pro meu quarto arrumar minhas coisas. E aí, quando eu cheguei no quarto, assim, arrumando, minha mãe entrou no quarto, fechou a porta, né? As meninas ficaram lá na sala. Aí ela começou a conversar comigo, ela falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, de novo, né, que eu não queria mais, que eu queria voltar para casa, não sei o quê. Ela falou, mas por que você tá falando isso? Você sabe que não é isso que você quer? Pensa direito, não sei o quê, nananã. Aí eu falei para ela que eu queria parar porque eu tinha me machucado e tudo mais. Ela falou assim, a mãe não vai deixar você parar porque você se machucou. Você vai voltar pro ginásio,
você vai tentar. Se você ver que realmente você não conseguiu voltar a fazer o que você ama, aí a mãe vem te buscar e você vai para casa. Mas agora desistir porque você se machucou, porque não foi fracassou que ela falou. Foi tipo porque você se machucou. Eu não vou deixar você desistir por causa de uma falha que acontece com atletas de alto rendimento. Não é isso que eu quero para você. Você é uma menina forte, a mãe te fez uma menina forte. Eu sei que você vai conseguir voltar, você precisa confiar em você, confiar em Deus. Ela falou para eu com o meu joelho todo bichado, ela falou, você dobra o seu joelho, fala com o Senhor, Ele vai te dar resposta, vai cuidar do seu coração, vai mudar a sua cabeça, você vai ver, confia. Aí eu lembro que eu dobrei meu joelho, chorei muito, muito, muito falando com Deus, minha mãe do meu lado, joelho dobrado também, orando junto comigo, porque ela sabe que ginástica é tudo para mim, sabe? Tipo, assim, querendo ou não, é a minha vida, porque eu tô mais tempo dentro da ginástica do que na minha casa. Então, eu só sei fazer isso, sabe? Foi o que eu nasci para fazer. Quando eu falo de ginástica, meus olhos brilham, assim, eu falo com naturalidade, porque é uma coisa nata dentro de mim, sabe? E aí, ela falando tudo aquilo para mim, assim, depois que eu fiz aquela oração, que eu falei com Deus, eu senti que ela estava certa. Então, eu fui no dia seguinte pro ginásio, parecia que eu tava com uma armadura, assim, ó, que eu tava indo pra guerra, as pessoas podiam falar qualquer coisa para mim, que não ia bater, não ia chegar, porque eu tava protegida, sabe? Então, foi incrível, assim, minha mãe é um ser humano incrível, eu não tenho que dizer, gente. E eu sou muito grata a ela por isso. Quando aconteceu da segunda vez, novamente, eu falando que eu queria desistir, eu estava no Mundial, onde eu tinha muitas chances de ter ótimos resultados, porque eu estava treinando muito bem, e é o que eu falo, né? Na ginástica você não sabe o que vai acontecer até você fazer, enfim. E aí, em um treinamento de pódio, eu acabei machucando meu joelho de novo, novamente eu já sabia que eu tinha machucado, mas eu fiz os exames, aos prantos, chorando, mas daí eu falei para minha mãe, mas primeiro eu falei para o meu treinador, que hoje eu me arrependo muito porque ele ficou muito mal. Eu falei que eu não queria mais, que eu ia parar, que eu ia desistir. E eu pedi desculpa para ele por estar falando aquilo para ele, não sei o quê. E aí o Jorge Bichara, que é o chefe poderoso, todo poderoso daqui, né? Ele sentou, conversou comigo, chorando também. E ele me falou coisas maravilhosas, tipo, que para ele não importava a minha ginástica, porque ele sabia que eu ia conseguir voltar, ele tinha essa confiança em mim. Ele queria saber a Rebeca pessoa, sabe? A Rebeca humana. Ele queria que essa parte do meu emocional voltasse, melhorasse, que eu me sentisse forte de novo. E que eles estariam lá para me dar todo o apoio do mundo, não importasse como eu voltaria, sabe? E isso foi muito importante para mim, porque ele estava se preocupando comigo, não com a Rebeca Andrade. Isso foi incrível, assim. Aí, quando eu voltei para o Brasil, logo eu já falei para minha mãe que eu ia continuar, que eu ia fazer a cirurgia, que ia ficar tudo bem. Minha mãe sempre comigo, me acompanhando nas cirurgias, sempre ao meu lado. Então, isso também foi muito bom. E na terceira, 2019... gente, eu sei que eu tô falando muito, me desculpa. Na terceira... Não, o espaço é todo seu. Demais, cara. Abrindo o coração, manda bala. Tá, 2019 eu estava no Brasileiro, onde a gente seria o Brasileiro e logo em seguida seria o Mundial, né? Mundial pra gente tentar a vaga olímpica como equipe. E eu tava também muito bem, eu lembro que eu tava muito bem. E eu fui pra competição, assim, tava animada e tudo mais. Bom, chegou o solo, aconteceu o que aconteceu, por não querer errar, cair, né? Eu tentei salvar um elemento de uma pirueta e foi aí que eu senti meu joelho. Aí eu levantei, eu tentei continuar a série, mas eu senti que ele tava meio frouxo e aí eu parei. Naquele momento, eu já olhei assim para os treinadores que estavam lá no solo comigo, que eram os treinadores do meu clube, o Ângelo, e eu falei assim, não dá. Aí eu apresentei, saí do solo, e aí eu saí da competição, né, já aos prantos, porque eu sabia que tinha acontecido de novo. E eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça, assim, eu tava com o meu joelho direito, tava dobrado assim, e eu falei, de novo não, eu não acredito. E aí eu virei pro meu treinador e falei, agora já deu.
Tipo, eu não queria mais passar por aquilo de novo, sabe? E aí ele ficou malzão, o Chico ficou muito mal. Ele, nossa, ele foi pra cá, depois que as meninas terminaram a competição, né? Ele foi pra casa, ele ficou assim, acho que, sei lá, desolado, porque eu sou como uma filha pra ele. Foi uma mistura da dor dele com a minha também. Porque, de novo, eu passando por aquilo, tendo que enfrentar tudo aquilo de novo, eu não consigo nem me explicar como ele deve ter se sentido. E depois escutar da minha boca falando que eu não queria mais, sabe? Que eu não ia voltar, deve ter sido, assim, muito tenso para ele. E aí eu lembro que eu fui para o hospital com o Dr. Rodrigo, que é o nosso médico, e aí eu fiz a ressonância. Logo que eu saí da ressonância, eu já liguei para minha mãe. Eu falei, o resultado ainda nem tinha saído, mas eu já sabia que tinha machucado, porque eu já conhecia meu corpo, né, anos, aí passando por isso. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, fala com o tio Betinho e fala para ele vir com o caminhão, porque eu vou para casa. Eu não vou mais ficar aqui, eu vou parar de treinar. Aí falei para vir o caminhão para eu poder pegar minhas coisas e levar tudo para São Paulo para voltar para casa. Aí eu falei, mãe, fala com o tio Betinho, traz esse caminhão pra cá, que eu vou embora, eu não quero mais fazer ginástica, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, não, filha, calma, o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu já chorando, eu falei, eu machuquei de novo, não sei o quê, foi o mesmo joelho. Aí ela falou para eu manter a calma novamente, para eu falar com Deus, para ele, né, acalmar meu coração, porque eu estava do calor do momento, que tinha acabado de acontecer de novo, ela sabia que era muito difícil. E aí, bom, eu fiz isso, né? Saiu o resultado, a gente viu que machucou. Eu ainda voltei pro ginásio, falei com as meninas, mas eu tava assim, tipo, mega animada ainda. E aí, quando eu voltei pro hotel, que eu fui pro meu quarto, aí eu me acabei, assim, eu chorei, eu tive crise de ansiedade também, foi meio tenso, mas depois daquilo eu voltei ao normal. Aí eu falei com Deus, assim, eu orei e tudo mais, mas teve uma hora na madrugada que eu acordei, e aí eu comecei a pensar muito, porque eu ainda estava com o pensamento de desistir, eu falei, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada além de ginástica, eu nasci para ginástica. É claro, minha mãe sempre falou, né? Você não nasceu quadrada, você vai aprender a fazer tudo que você quiser fazer. Mas, enfim, naquele momento, eu estava muito nisso, de não saber o que ia acontecer, o que eu ia fazer. Então, eu comecei a ficar ansiosa e preocupada. E aí, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E aí, teve uma hora que eu comecei a falar na minha mente, assim, automaticamente com Deus, que eu só queria um abraço. Eu só precisava de um abraço. Eu, de certa forma, precisava de um conforto, de alguém, sabe? De uma pessoa que realmente fosse importante para mim. E eu lembro que eu estava dividindo o quarto com a Lohane. E eu estava até me sentindo meio mal, porque a Lohane estava dormindo e no dia seguinte ela ia competir. E aí, só que eu não conseguia controlar o choro, eu tentava chorar baixinho, mas às vezes não dá, né? Sai aquela respiração mais pesada, assim. E ela despertou, e eu lembro que ela não falou nada, ela levantou da cama e me deu um abraço. Mas o abraço mais apertado, assim, que eu já senti, mais reconfortante, assim, era tudo o que eu queria e tudo que eu precisava. E ela tava lá, sabe? Foi incrível, assim, eu tenho a Lô é uma das minhas melhores amigas, ela, tipo, é minha irmã de outra mãe mesmo, e ela acompanhou todo esse processo, ela conhece todos os meus lados, todos os meus segredos, eu não escondi nada dela. Então, aquele momento foi muito importante para mim. E ela sabe disso, porque eu já falei para ela. E foi ali que eu falei, não, eu vou voltar mais uma vez. E eu sei que eu vou conseguir, eu vou estar aqui, eu vou ajudar a minha equipe, eu vou trazer orgulho para o meu país, vou continuar sendo orgulho para minha família, vou orgulhar todas as pessoas que trabalham comigo. Falei para o meu treinador, não se preocupa, eu vou voltar, eu vou operar, você nunca largou da minha mão, a gente está junto nessa, a gente tem um objetivo, eu quero muito para Tóquio. Comecei a falar um montão de coisa, e aí eles, lógico, já depois que melhorou um pouco disso, né? Eles já vendo as possibilidades, chances que eu teria para conseguir a vaga, porque as meninas iriam para o Mundial, então eu fiquei muito chateada com isso também, porque eu queria muito ir para aquele Mundial, ajudar a equipe, sabe?
era tipo, muito importante para mim. E a minha preocupação de não poder estar lá, né, com elas naquele momento pesou muito no meu coração e na minha mente. E foi uma coisa que eu precisei trabalhar bastante com a minha psicóloga, assim. E aí, quando eu descobri que mesmo depois da cirurgia, né, mesmo depois passando por tudo, eu ia junto com as meninas para o Mundial, aquilo foi incrível para mim, assim, porque me deu ainda mais força, porque eu estaria acompanhando a equipe, não como a Rebeca atleta, né, para poder mostrar a minha ginástica para o mundo, mas como aquela amiga que está lá para apoiar no que der e vier, sabe? Com todas as preocupações. Se as meninas pedissem para arrumar a barra, eu já estava em cima da barra. Se pedissem para puxar um colchão, eu já tinha puxado o colchão fazer tempo. Se elas precisassem de água, eu ia e voltava. Quantas vezes fossem necessárias, eu estava lá para tudo que elas precisassem, para conversas mais sérias quando precisavam, para o nervosismo, para acalmar. Porque eu fui muito importante para a equipe, assim como a equipe toda foi muito importante para mim. Porque você não faz uma equipe com uma pessoa só. Nós somos um grupo, né? Então, essa família que a gente construiu, esse amor que a gente construiu dentro do esporte, a gente vai levar para a vida toda. E eu me senti uma parte muito importante daquilo, porque em um momento eu senti sim que eu estava lá, tipo, atrapalhando alguém. Eu até falei para uma das coordenadoras, eu meio chorosa, assim, né? Eu falei, eu não sei por que eu tô aqui, porque tem pessoas que falam que eu não mereço estar aqui. Aí ela falou, Rebe, você não tem que ligar para isso. Você é uma das pessoas que mais merecem estar aqui. O tanto que você fez pela equipe, o tanto que você fez pelo nosso país. Você tá aqui é mérito seu. Você não pode se sentir menos ou mais do que qualquer outra pessoa. Você é tão importante quanto as meninas que estão lá dentro competindo. Então, isso foi muito bom para mim, sabe? Me fez ter outra perspectiva, me fez ver com outros olhos a ginástica e todas as pessoas que estavam ao meu redor e que estão ao meu redor hoje, que são as mesmas, né, da época. Então, foi muito incrível, assim, para mim. Em cada momento, eu tive um processo diferente, eu tive um amadurecimento diferente. Um era muito jovem, o outro tinha muitas possibilidades, e da última vez eu era muito, muito mais madura do que eu era, então eu tinha um pouco mais de entendimento, mas alguns sentimentos eram os mesmos, mas ao mesmo tempo tudo foi diferente. Mas no final, a gratidão de tudo que aconteceu é a mesma, assim. Eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria falando da forma que eu tô falando hoje, e talvez eu não teria sido, ou não seria tão grata às coisas que eu tenho quanto eu sou hoje, sabe? Então, eu acho que essas provações que eu tive que passar foi para o meu crescimento. Então, eu não posso chegar, alguém perguntar para mim, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, que você mudaria? Eu falaria nada, porque sou eu, sabe? Não tem como você querer mudar a pessoa boa que você é. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. As coisas boas que eu fiz para as pessoas, as coisas boas que eu falei, o tanto que eu inspirei, as coisas erradas que eu fiz, que eu aprendi, a dificuldade que eu passei, que eu cresci, a minha superação. Então, tipo, são coisas muito fortes que batem dentro do meu coração e que estão sempre na minha memória, sabe? E que eu agradeço por ter passado tão jovem, porque mais para frente eu não vou sofrer tanto, sabe? O respeito com toda a equipe, a alegria de estar junto, a nossa vivência. São muitas coisas, assim, que eu não posso mudar, e nem gostaria de mudar se eu pudesse, eu sou muito grata mesmo. Então, é isso, eu acho que coisas difíceis na vida a gente sempre vai enfrentar. E o pensamento de desistir também a gente sempre vai ter. Só que você tem que saber que você é forte o suficiente para passar por cima de tudo isso. Porque Deus não te dá um cobertor menor que você. Ele te dá um cobertor para te deixar quentinha e te cobrir por inteiro. E foi isso que ele fez comigo, entendeu? Você tem que aproveitar as oportunidades e ter sabedoria o suficiente para fazer um bom uso dela. Porque todo mundo tem oportunidade. O sol brilha para todo mundo. Agora, se você quer ficar na sombra, o problema é seu. Eu acho que você tem que fazer do limão uma limonada mesmo, aprender se a limonada ficar meio amarga para na próxima fazer uma melhor. E é isso aí, vida que segue. Sempre pensar no lado positivo, porque coisa ruim a gente já tem muito no mundo. Então, tudo que você puder tirar de bom de você, das pessoas que são próximas a você, que você ama, se você puder falar uma coisa boa para alguém que você nem conhece, mas
cara, você não tem noção de como faz diferença, sabe? Então, você ser feliz, ser grato a tudo que você tem, as coisas simples, porque a alegria está no simples, não nas riquezas, sabe? O que realmente importa, isso faz muita diferença. E na minha vida fez muita diferença, porque como eu já falei no começo, eu tenho tudo que importa eu tenho. Então, eu não mudaria nada em mim, eu agradeço tudo que eu passei, por toda a dificuldade. Hoje em dia eu estou aqui bem, saudável, com a minha fé intacta, com a minha família bem, graças a Deus, com saúde. Então, tipo, o que eu posso pedir mais? O que mais eu posso ser grata, sabe? Ai, meu cachorrinho maravilhoso. Ai, gente, não tá, eu sou muito grata a tudo. E é isso. Eu queria te Gente perguntar... do céu! Não, eu fiquei... Não, segue aí. Juliana, segue, porque assim, sabe aquele momento, um minuto Você tá de aí, silêncio? Glenda? Você tá viva? Não sei, eu tô tentando aqui, é tanta coisa Eu bacana senti que ela um acabou de coração falar. emocionado aí, mas se quiser pegar um gancho do que ela falou, melhor, porque aí depois a gente parte para os Jogos Olímpicos na nossa reta final. Pega o gancho aí nesse depoimento, que eu tô Não, pode até sem seguir, que reação. Ju, não tem Tô gancho, chocada. ela falou tudo. Ela deu uma aula de vida. Olha que lindo. Você tá com quantos anos, Rebeca? 22. Você vê, tudo isso que ela acabou de falar, ela tem Parece 22 que ela tem anos 75 anos, né? Assim, de experiência. Você vê como o esporte é mágico e como o esporte é importante na formação do cidadão, né? A gente está falando aqui com a Rebeca, só que agora a gente começou essa entrevista entrevistando a Rebeca, da ginástica, e agora a gente conversou com a Rebeca cidadã, sabe? Cidadã brasileira, né? Com a outra Rebeca, com a Rebeca que está ali todo dia, com a Rebeca que vai mais para frente passar todos os ensinamentos para os filhos que ela vai ter. Ou seja, a Olimpíada, que é uma coisa genial, que é uma coisa grandiosa, dentro dessa história toda, é um pontinho, é apenas um detalhe nessa jornada linda que você está fazendo com a sua vida e que você está escrevendo. E assim, eu acho... Eu já te falei isso, eu te falei isso ao vivo no programa. Eu não sei não, Rebeca, alguma coisa está me dizendo que vem uma coisa muito legal para você. Se Deus quiser, mas vamos seguir o jogo, porque deixa isso para lá, né? Deixa a tocha chegar, deixa as coisas acontecerem. A vida é dia após dia, né? Toca aí, Ju, toca aí, não, Ju. E é tão mais gostoso quando você tem esse sentimento de gratidão, porque o que vier em Tóquio é lucro, né? Isso que é legal do discurso da Rebeca. Eu tenho certeza que ela vai ter toda a vivência que ela puder, mesmo com as restrições por causa da pandemia, mas ela vai estar lá de peito aberto, abrindo o coração para viver a segunda Olimpíada da carreira. E é uma coisa que a Glenda sempre me fala muito, assim, ela fala, Ju, a gente tem o poder do nosso pensamento, de controlar a nossa mente. Eu e a Glenda, a gente falou muito sobre neurociência, até um programa que eu produzo para ela na rádio sobre outros assuntos que não tem só a ver com esporte, e a gente estava trabalhando muito essa parte mental, né? E Glenda sempre me falou isso, o nosso poder do pensamento é muito forte, se a gente soubesse como usar isso a nosso favor, as coisas ficam tão mais leves, tão mais legais. Eu acho que você está dando um exemplo muito prático disso, né, Glenda? É muito prático. Sabe que hoje eu escutei uma frase muito legal, Rebeca, que bate muito com o que você está falando, assim, né? Falando o seguinte, que dentro da gente existe o caos, né? Existe o caos, né? Que é o medo, a insegurança, a frustração, né? Existe o caos, mas também existe o brilho, né? Existe o brilho. Então, existe o caos e o brilho. Isso tudo dentro da gente ao mesmo tempo. Agora, você escolhe se você quer viver no caos ou se você quer viver no brilho, né? Exato. Que é o otimismo, que é a fé, que é a alegria de viver, que é como você encara as dificuldades, como você transforma o limão na limonada, né? Como é que você lida com isso? Então, é justamente isso que você está mostrando para a gente, né? Que a gente sabe que foi difícil, a gente sabe que foi assim uma frustração atrás de outra e coisas muito sérias, porque mexe com o estado físico da gente, né? Com o corpo da gente. Então, não é só uma coisa que você sente e com a cabeça. E você olhou para isso tudo com brilho e não com caos. Você não lidou com caos, você lidou com brilho. E você é demais!
Que vontade de te abraçar! Eu ia te abraçar agora, pular no seu pescoço. Não, isso é graças à minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito positiva, independente do que acontecesse, assim, ela estava sempre pensando no melhor, sabe? E ela passou isso para todos nós, todos os filhos dela. E é a melhor herança que a gente poderia ter, sabe? Em quantos vocês são, Rê? Bom. Somos 8 filhos. Foi uma Como é o nome da sua mãe? que ela passou a herança, viu? Mas é bom porque é uma coisa que transborda, então não tem menos de um lado, menos para o outro. Todo mundo recebeu o mesmo, sabe? Isso é muito bom. Tem uma música que eu gosto muito, que é aquela com a Priscila Alcântara e com o Whindersson, que é Girassol o nome da música, né? E como é que é? Canta aí. Menciona um trechinho pra gente, Rê. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Que eu esteja preparada para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Aê! Arrasou! Você é o girassol, literalmente. Além de ginasta e artista maravilhosa! Que sensacional, Rebeca. Muito legal. Essa música é muito incrível porque ela pontua coisas que são importantes para mim. Eu busco sempre... assim, quando eu tô passando por alguma coisa, eu fico um pouco mais na minha, assim, para eu ficar bem. Só que quando acontece com alguém que é importante para mim, ou alguém que eu acabei de conhecer, uma conversa na praça, uma conversa no shopping, independente do que seja, eu procuro usar as minhas palavras da melhor maneira possível, como se fosse um processo de cura. Enfim, aí é uma parte da música, né? Eu quero ser curada e ajudar a curar também, porque nem sempre a gente está bem, mas às vezes a gente pode ajudar o próximo e aquela ajuda te faz melhorar também. Então, de certa forma, os dois estão se curando ali. Aí fala também, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Eu acho que a cada dia eu tento ser a minha melhor versão. Só que sem mudar a minha essência, sem mudar o que é importante para mim, como eu já falei, repetindo de novo, né? O que eu aprendi do berço, assim. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, a gente pode ser grato pela vida, pode fazer o melhor pelo outro e esperar o melhor também. E sobre ser justo como Jesus, eu acho que é muito difícil a gente ser extremamente justo como Jesus foi, né? Ele é perfeito, o melhor ser humano do mundo, pessoa, espírito, tudo. Ai, gente, chega a me dar até um negócio aqui, ó. É muito difícil, mas sempre quando acontece alguma coisa na minha vida ou com alguma pessoa, tipo amigas minhas ou qualquer outra coisa, qualquer situação, eu procuro sempre ver os dois lados da moeda e dar a resposta mais justa que eu acho possível. E ser também respeitosa, tipo, por exemplo, injusto assim, se eu vou no mercado e me deram um troco errado, sabe? Tipo, justo com os meus sentimentos, justo com tudo, assim. Eu busco tratar as pessoas sempre bem, não ficar discriminando, menosprezando alguém porque eu sou atleta de alto rendimento e a pessoa está começando agora não é nada. Ou quando eu conheço uma pessoa que é muito famosa e ela não me trata tão bem, assim. Não é uma coisa que me incomode tanto, porque eu sei que eu não sou assim, sabe? Quando alguém me encontra, vai ter certeza que vai me encontrar, a não ser que eu esteja com fome, pode ter certeza que vai me encontrar com um sorriso, tipo, de orelha a orelha, sabe? Quando a galera pede para tirar uma foto, nossa, gente, é uma alegria. Aí, para de lembrar, se a gente comer a Jesus, eu quero dar... Enfim, eu dou valor a tudo na minha vida, a tudo mesmo, vocês estão vendo aí, né? E é uma coisa muito natural, sai assim, só vai fluindo na minha cabeça e eu vou falando. E eu tenho certeza que eu dou valor até o calor do sol, eu tenho certeza disso. Todo dia eu peço para que Deus me capacite, para que eu esteja preparada para tudo que Ele
está preparando para mim, independente se for dentro da ginástica ou fora. Eu espero sempre que coisas boas cheguem até mim, só que para isso eu preciso estar preparada para aceitar todas as adversidades que eu posso enfrentar no meu caminho, sabe? E eu acho que foi esse processo que eu falo, né? Que eu esteja preparada para quem me conduz. Então, talvez todas as coisas que eu passei, todas essas cirurgias, problemas, ele estava me preparando para isso. Então, talvez agora seja o meu momento, talvez um pouco mais para frente seja o meu momento. Mas não tem problema, porque eu sei que uma hora vai chegar, eu tenho fé nisso. Então, é para isso que ele me prepara. E eu busco sempre, sempre, sempre estar de frente para a luz, né? Porque atrás, gente, quem tá atrás, as coisas já passaram, entendeu? Não dá para você ficar de costas para o que é bom. Você tem que aproveitar, você tem que buscar o sol, você tem que deixar ele te iluminar, você tem que crescer, você tem que querer ser cara, tudo que você pode ser, sabe? E sempre mantendo a sua humildade, porque eu acho que é isso que faz você chegar em qualquer lugar. Você ser uma pessoa humilde, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que entende o outro, que respeita o outro. Então, é isso. Eu acho que essa música retrata muito do que eu sou e dos meus ideais, e eu acho muito legal passar isso para frente, porque eu sei que talvez agora, com as pessoas que vão escutar, ou no meu Instagram, que eu falo muitas vezes também, a pessoa vai levar aquilo para si. Muitas vezes eu já recebi mensagem da galera falando assim: nossa, Rebeca, eu precisava muito disso que você falou hoje, isso está sendo muito importante para mim, eu estava passando por um momento difícil, isso tipo, foi incrível para mim. Então, quando eu recebo uma mensagem assim, eu descubro que esse foi meu propósito, foi para isso que eu nasci, sabe? Então, além de ter nascido para a ginástica, através da oportunidade que Deus me deu de ser ginasta, eu posso falar sobre ele, eu posso falar sobre coisas que vai melhorar a vida de outras pessoas e ser inspiração para quem está vindo e para quem sabe? Então, é incrível para mim, assim. Eu gosto muito de falar sobre coisas que me deixam feliz, que me fazem sentir coisas que não é só a ginástica que traz, sabe? Então, é isso, galera. Essa música me representa muito bem. E é isso. Nossa, gente, eu vou falar trilha sonora de Tóquio. Outra mensagem. E quando você pensa em Tóquio, o que vem na sua cabeça? Qual que é a reflexão que a gente vai ter aqui de você falando do maior evento esportivo do mundo? Bom, Tóquio é um evento extremamente grande, né? Apesar de tudo que a gente vai ter que enfrentar por causa da pandemia, tudo que a gente vai ter que seguir. Então, ele deixou de ser um sonho há um tempo atrás e começou e virou um objetivo. Então, eu estar indo para Tóquio hoje, ir para Tóquio hoje é uma coisa que eu almejei muito, que vai se concretizar, sabe? É uma espera que foi muito grande e, de certa forma, duvidosa, porque na ginástica tudo pode acontecer e que, graças a Deus, deu certo. Então, é esperar que eu vou chegar lá, fazer o meu melhor, não pensando na medalha, eu vou fazer o meu melhor porque eu penso em um dia após o outro, sabe? A gente tem aí 50 dias ainda para a Olimpíada, eu tenho muita coisa ainda que eu posso melhorar das coisas que são mais simples na ginástica. Então, quando eu estiver lá, quando terminar a competição, eu vou poder te dar uma resposta extremamente completa para essa pergunta. Mas hoje, assim, eu penso que vocês podem ter certeza que eu vou chegar lá com sangue nos olhos, faca no dente, para fazer o meu melhor, assim, e trazer muito orgulho para o nosso país, porque eu carrego a bandeira do Brasil, assim, com muito orgulho mesmo, independente do que a gente esteja passando hoje. Eu tenho orgulho de ser brasileira, sou brasileira raiz, nossa, é incrível, assim, para mim, sabe? E eu sei que depois da Olimpíada, a gente vai ter outra conversa aqui, e eu vou te dar uma resposta completa, mas certeza que eu vou sair de lá muito feliz, com muita gratidão e satisfeita, assim, com tudo que eu tiver feito, sabe? Eu quero sair de lá tendo a certeza de que eu não poderia ter feito nada diferente. E é isso. Você viu o que Gleide está aprontando. Já botei a medalha em você, no seu peito, parabéns. Já estamos aqui projetando, fazendo a meditação da projeção. Então, eu já estou fazendo aquele movimento, você recebendo a medalha. Já vai treinando para a cerimônia, hein? Você olhando,
uma ficha caindo, um filme passando na sua cabeça. Você assim, ó. O drone chegando com a medalha aqui, ó, porque é por drone. Mas é isso. Ao mesmo tempo que eu quero muito a medalha, eu também procuro não bater tanto nessa tecla, tá, gente? Porque eu acho que isso acaba causando um pouco de pressão, estresse, ansiedade. Não precisa. Exatamente. E é um sentimento desnecessário. Eu acho que quando a gente chega lá para fazer o melhor, na nossa calma, no nosso melhor momento, como eu fiz agora no Pan-Americano, gente, eu nem tremi. Em nenhum momento eu estava nervosa. Foi a melhor coisa que aconteceu assim para mim, porque foi um processo. Eu trabalhei muito isso com a minha psicóloga e só consegui trazer de alguns anos para cá. E depois de uma pandemia, conseguir controlar isso de novo foi incrível para mim. Tipo, a sensação que eu tive foi incrível. Eu só consegui agradecer. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, foi a melhor coisa assim, que pôde acontecer comigo. Nossa, eu agradeci demais. Eu espero muito levar isso para Tóquio. E outra coisa, controle. Sabe uma coisa legal, esse teu autocontrole? Não, isso aí, quando a gente descobre o gatilho do autocontrole, esse gatilho ele não se apaga nunca mais. Assim, esse gatilho é teu agora, é uma conquista tua. E você não vai perder esse gatilho vai estar com você em Tóquio. E outra coisa importante que eu acho também é o fato de você já ter vivido uma experiência olímpica. Você sabe como é que é, você sabe como é que é o processo, você sabe que sensação é aquela de entrar num ginásio e ver os arcos olímpicos, né? Todo mundo fala disso, todo mundo fala dessa pressão olímpica que ela já é inerente à sua vontade. Então, esse primeiro sentimento, essas primeiras sensações olímpicas, você já tem isso na sua memória, né? Então, aliado a isso, a esse conhecimento, a esse sentimento que você já sabe como é que é, a esse gatilho seu agora que você desenvolveu, que é o gatilho mental, né, de você controlar a mente e controlar a ansiedade, meu amor, você vai ser uma explosão. É verdade. Ai. É verdade, eu estou falando sério, e você sabe que eu estou falando sério. Você está entendendo o que eu estou dizendo. E é um muito processo bom. leve também, né, Glenda? Que você estava falando. Não precisa pensar em medalha, né? Mas trazer essa leveza que você conseguiu no PAN para a Olimpíada, né? Acabou. É um processo que você construiu e tem que desfrutar. É só mais uma competição. Exato, a gente tem que estar lá para aproveitar, para curtir o momento. Não é sempre que você tem uma Olimpíada, ela acontece só de 4 em 4 anos. Então, o máximo que eu puder curtir, né? Com sabedoria, inteligência e segurança, eu vou aproveitar e eu vou sair de lá muito grata, isso eu tenho certeza. É isso aí. Ju, você quer perguntar mais alguma coisa, Ju? Eu não tenho mais o que falar. Depois dessa aula, esse depoimento, eu só espero que ela realmente volte depois de Tóquio, porque ela disse, ela que se convidou, entendeu? Ela que falou que ia vir aqui dar entrevista depois da Olimpíada para ver o que ela poderia falar. Então, já que ela falou... A pressão não é da medalha, meu amor. A pressão é você voltar aqui depois da Olimpíada. Ela te monitorando, ao vivo. Só para você saber, tá? Peraí, deixa eu ver se eu vou ter um tempo na minha vida. É assim. Mas, olha só, para encerrar, eu quero você cantando mais uma música. Mais uma? Qual é a que você quer? Bom. Que me inspira? Bom, eu até falaria da Beyoncé, que é tipo a trilha sonora da minha vida, só que é em inglês, eu não sei cantar muito bem, né, gente? Como vocês sabem. Sei, eu imagino como é que é esse muito bem tem dela. Outra que também é evangélica, né, mas que tem um poder especial, assim, na minha vida. Se eu puder cantar, ela também tá certo. Videokê da Tia Glenda, vai lá. O que você quiser. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá
faz teu voo. Ai, eu amo! Sensacional. E por que você gosta tanto de cantar? É de família? É de família. Ah, tá Todo explicado. mundo na minha casa canta, acho que veio da minha mãe. A gente cantava muito na igreja, e aí depois ficou, a gente canta de Um tudo. hobby, né? Um hobby, assim, né? Gente, Exato, mas porque eu não ela é linda! A sua voz é linda! É mesmo. Vamos sou lançar, obrigada. vamos lançar um disco, vamos lançar um negócio desse aí. Não se fala mais de lenda. Eu Agora já quis muito ser cantora, tá? Eu falava que depois da ginástica eu ia ser cantora, mas hoje em dia eu vou seguir minha outra profissão, que eu acho que eu tenho muito mais vocação. Acho que cantar vai continuar sendo meu hobby. Eu amo cantar, tocar no meu teclado, que é uma coisa que me traz muita paz. E dançar também, eu me divirto muito. Mas eu acho que eu escolhi... Assim, vai ser difícil, vai ser uma longa caminhada aí, mas eu acho que eu escolhi a profissão que mais tem a ver comigo, que eu vou seguir, que vai ser psicologia. Eu quero muito ser psicóloga. Eu acho que eu tenho muito a ensinar, melhorar e aprender também com tudo que eu vou enfrentar nesse caminho e depois, se Deus quiser, com os meus pacientes, né? Então, é uma outra parte da minha vida que hoje, infelizmente, agora sim, não está sendo o meu foco, mas que ano que vem vou vir com tudo, vai ser bala no dente, e é isso aí, ninguém me segura. Logo, logo, doutora Rebeca, vou estar atendendo vocês. Abre a agenda já. Abre essa agenda aí. Tem que conferir olha aqui. Aí, por favor, olha aí para 2022. O que tem aí? Glendinha e Juju já estão com o horário marcado. Ah, bom. Fechado! Ah, bom. Assim que eu gosto. Glendinha, tem mais alguma consideração final? Não, só minha consideração é dizer que, olha, eu te amo muito, você é demais, você é maravilhosa, família, todas vocês. A sua mãe é de uma sabedoria, assim, infinita. Minha mãe te ama. Minha mãe te ama, principalmente pela forma como você me tratou. Eu acho que minha mãe ama mais as pessoas pela forma como tratam os filhos do que ela mesma. Minha mãe te ama muito. Assim, eu lembro daquela vez lá no Flamengo. Nossa, gente, eu falei assim, mãe, a Glenda, não sei o quê, toda empolgada. E minha mãe, filha, vai lá falar com ela. Eu, ai, não, mãe, ela é famosa, não sei o quê. Minha mãe, vai lá falar com ela, tá falando com todo mundo. Eu fui falar com você me tratou super bem, foi super carinhosa. Por isso Passou que eu acho no que eu gosto teste, tanto Rebeca, de da falar com você. simpatia? Sim, gente, nossa, ela foi uma fofa comigo. Ela Depois é mesmo. mãe, vem cá, não sei o que, ela tá falando comigo. Eu já chamei minha mãe, já era assim, ó, com a Glenda, já 5 minutos conversando, best friends. Já chamei minha mãe, ela tratou minha mãe super bem, e que também é muito importante pra mim, né? Quando trato minha mãe bem, assim, tipo, já ganha meu coração. Então, Sim. tipo, só falar coisas lindas de você sempre. É sempre um prazer falar com você. Agora, um prazer conhecer a Ju, falar com a Ju também. Então, gente, só em coletiva, né? Precisava de uma exclusiva aqui também, né? Para ter horário na sua agenda, porque afinal de contas, só assim, né? Outro nível. Mas, Rebeca, obrigada de coração pela entrevista. Um presente estar aqui com você e com a Glendinha hoje. Cantamos, filosofamos, falamos sobre vida, Olimpíada. Eu acho que o pessoal vai ficar bem satisfeito com essa edição aí, mas sem problemas, porque depois de Tóquio tem mais, né? Então, um beijo, obrigada, boa sorte para você, para as meninas do Flamengo, todos da seleção. Estarei aqui pertinho acompanhando, foi muito legal. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer falar com vocês, abrir meu coração aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a galera que também está escutando aí, gente, levem tudo isso pro coração, sejam felizes, aproveitem a vida, porque ela é muito curta. E é isso. E só desejem coisas boas, porque coisa ruim a gente tem muito. Então vamos desejar o melhor aí para todo mundo. E é isso. Muita saúde para todos vocês. Um beijo. E ó, para quem quiser seguir no Instagram, @Rebeca Andrade. Certo? Certo, Rebeca Andrade lá no Insta, vai lá curtir minhas patinhas, lindas. Vou deixar um likezinho aqui, só o que você tá precisando, tá? Tá pouca coisa aqui. Se abre, já tem aqui. Não resistir. Já vem a Beyoncé aqui dançando. Beyoncé não, né? Porque é o baile de favela. Maravilhosa. Só as celebridades aqui, ó. Glenda Kozlovski. Quem que é esse daqui, Rebeca? Já ouviu falar? Eu nunca ouvi, não. Glenda Kozlovski. É meu chuchuzinho. Beijo, Glendinha. Meu chuchuzinho! Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, fica com Deus. Amei. Vocês também. Tchau.
Até semana Tchau, que vem, beijo. Glendinha. Até semana que vem, Juju. Tá aprovada essa edição? Posso pôr pro ar? Vai pro ar? Pode colocar no ar, por favor, Tá porque eu acho que aprovada, então. as pessoas precisam ter mais Rebeca na vida delas. Valeu, meninas. Na trilha do pódio.